dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, hoje para a nossa aula de língua portuguesa. Juntos vamos estudar língua portuguesa. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Tomem assento na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, no quintal e, como eu falei, juntos vamos estudar a língua portuguesa. Então, vamos lá para o nosso quadro. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de estabelecer relação, causa, consequência entre partes e elementos do texto. E qual texto? Relato pessoal. Mas quais são os objetivos da nossa aula de hoje? O primeiro objetivo é de revisar relato pessoal. Esse é o nosso primeiro objetivo da aula de hoje. Vamos também observar quais os elementos do relato pessoal. Isso mesmo, o relato pessoal ele é constituído por alguns elementos e vamos observar quais elementos são esses. Além disso, vamos analisar relatos pessoais. Então, vamos revisar relato pessoal, vamos observar quais os elementos do relato pessoal e vamos analisar relatos pessoais, ok? Textos, relatos pessoais. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles qual é? Você sabe o que é um relato pessoal? Bem, eu acredito que já saibam, é um conteúdo que vocês já vêm estudando aí há algum tempo. Então, a partir daí eu acredito que vocês sabem sim o que é um relato pessoal. Mas se não sabem, vamos revisar na aula de hoje. Você compreende quais os elementos do relato pessoal? Isso mesmo, o relato pessoal, ele é constituído por alguns elementos. Você já compreende quais são esses elementos? Se não compreendem, nós também vamos revisá-los na aula de hoje. Você já leu um relato pessoal? Olha que eu tenho certeza que já leram. Há relatos pessoais no livro de vocês, nas nossas aulas aqui. Vocês estão tendo oportunidade de ler alguns relatos pessoais, mas olha só, na aula de hoje nós vamos ler outros relatos pessoais, ok? Para que isso fique bem forte na nossa mente, né? O que é um relato pessoal, o que é que esses relatos pessoais apresentam, o que é que eles trazem, quais são os elementos desses relatos pessoais, tá certo? Mas antes, é hora da leitura. E agora o que é que nós vamos fazer? Primeiramente, uma leitura silenciosa, ok? Vamos fazer uma leitura silenciosa. E qual é o texto? É o Valsa das Pulgas. Nós vamos ler o texto Valsa das Pulgas. Primeiramente, eu vou colocá-lo aqui no quadro. O texto está dividido em duas partes. Vocês vão ler silenciosamente esse texto. Eu vou colocar a primeira parte, depois eu vou colocar a segunda parte. Depois eu voltarei e faremos uma breve leitura compartilhada. Tá ok? Então, deixa eu colocá-lo aqui. Está aqui. Pronto. Aqui está o texto, Valsa das Pulgas, e vamos fazer primeiro uma leitura silenciosa. Primeira parte e em seguida a segunda parte. Vamos lá para a leitura? Leitura silenciosa.
Muito bem, acredito que tenha dado tempo para vocês lerem, fazerem uma leitura silenciosa. E agora vamos fazer uma leitura em voz alta, uma leitura compartilhada, vocês daí da casa de vocês, eu aqui do nosso estúdio. Vamos lá juntos? Valsa das pulgas. As pulgas dançando no meio da rua, dão pulos e pulos sob a luz da lua. No baile das pulgas, o passo é assim: 3 passos para o lado e entra o cupim. Cupim dá 3 passos para lá e para cá. E a pulga contente toma guaraná. Quem toca a valsinha é o sabiá. E as pulgas pulando para lá e para cá, o tatu bolinha já chega rolando. É o passo moderno, estou inventando. Com passos miúdos, chega a Joaninha de vestido curto, cheio de bolinhas. Um para lá, um para cá, são as pulgas dançando à luz do luar. Lá no longe, a luz da lua ilumina. Um belíssimo poema, não acham? Bem, é importante que vocês saibam, eu sempre bato nesta tecla, estes textos eles vão nos ajudar a adquirirmos fluência na leitura. Para isso é importante que faça-se uma leitura silenciosa prévia, como nós fizemos, 2 leituras, 3, 4, quantas forem necessárias, ok? Em seguida, façam leituras em voz alta, porque isso vai ajudar a vocês adquirirem fluência na leitura, tá bom? Então, não esqueçam de fazerem leituras silenciosas e leituras em voz alta, assim como nós fizemos aqui agora há pouco, ok? Mas vamos para o relato pessoal, causa e consequência. Bem, o que é um relato pessoal? Ok? Vamos nos situar. O que é um relato pessoal? Relato pessoal é uma modalidade de texto que apresenta uma narração sobre um fato, um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Ok? É uma narração. É alguém que está contando uma história. Se por acaso aparecer a fala de alguém dentro do texto, ok? Esta fala, ela é dita pelo narrador, tá bom? O narrador está narrando o que foi falado em algum momento, ok? O relato pessoal, ele sempre vai apresentar elementos do passado, ok? Se por acaso a fala estiver no presente, é porque o narrador está reproduzindo a fala de alguém naquele momento, ok? Então, relato pessoal é uma modalidade de texto que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. E importantíssimo, tá bom? Como é um relato pessoal, ele vai ter essa característica. Ele vai apresentar algo que marcou a vida de alguém. Professor, é por que algo que marcou a vida de alguém? Porque se ele está narrando, é algo que é importante para ele ou algo que é importante para outra pessoa, tá bom? É algo que ficou registrado na memória, ok? Na memória de alguém. Bem, nesse tipo de texto podemos sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador. É outra característica, tá bom? Os relatos pessoais, eles vão sempre expressar aí emoções e sentimentos. Por quê? Porque ele, como eu falei agora há pouco, marcou a vida de alguém, é algo marcante, é algo forte, tá bom? Por isso é um relato pessoal. Isso pode acontecer com vocês, inclusive hoje, né? Quando você encontrar alguém e for contar algo que aconteceu agora há pouco, que aconteceu ontem, que aconteceu mês passado, semana passada, ok? Às vezes as próprias pessoas provocam vocês. Por exemplo, você fez uma viagem para a praia. Quando você volta, as pessoas não perguntam, e aí, como é que foi a viagem? E aí,
como provavelmente foi algo marcante, porque você saiu daqui de Teresina, se dirigiu até o litoral, né, até uma praia, que seja no nosso litoral, que seja o litoral de outro estado, e com certeza você viu muita coisa diferente, o relato, né, que você vai apresentar para a pessoa que lhe perguntou é um relato riquíssimo de detalhes, porque foi algo que lhe marcou. É um relato riquíssimo de emoções, de sentimentos, porque foi algo que lhe marcou. Tá bom? Então essa é outra característica aí do relato pessoal. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, de onde o narrador torna-se o protagonista da história. Ok? Prestem bastante atenção. O relato pessoal ele vai apresentar o tempo definido e o local definido. Lembra que eu acabei de dar o exemplo aqui da praia, por exemplo? A praia, quando vão lhe perguntar como é que foi a viagem à praia, então, qual é o espaço? Talvez é o deslocamento para ir, né, o deslocamento para voltar da praia e o momento que você esteve lá na praia, tá bom? Outra questão, você é o protagonista, né, ou seja, o narrador. Quem vai narrar é o protagonista, né? Por quê? Porque ele quem vai ter mais participações nos acontecimentos, no relato. Por isso, chamamos de relato pessoal, ok? Estamos chamando aí de relato pessoal por conta disso. Por quê? Porque o protagonista vai ser o narrador, aquele que está relatando. Note que além de narrativa, o relato pessoal pode ser descrito com a descrição do local, personagens e objetos, tá bom? Pode acontecer, né, de haver uma descrição do local. Como é que era a praia? Não, a praia, você tinha que caminhar muito na areia, com água até a altura do joelho, para que ela ficasse um pouco mais funda, por exemplo. A praia ela tinha coqueiros, a praia ela tinha algumas barracas ali, tinha cadeiras. Também pode haver a descrição dos personagens, né? Tinha uma pessoa lá com quem eu fiz amizade, que ele era maior do que eu, ele tinha cabelo loiro, ele tinha cabelo escuro, ele falava dessa forma, apresentava tal sotaque, por exemplo, tá bom? E os objetos, eu já falei aqui das cadeiras, mas na praia pode ter vários outros objetos. Lá tinha, no local onde eu fiquei, tinha bola e rede de vôlei para quem quiser jogar, por exemplo. Claro que eu estou trazendo aqui exemplo de um relato pessoal de uma ida à praia, mas o relato pessoal ele pode contar aí várias histórias, como vamos ver daqui a pouco também, tá bom? Então, de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, o emissor e o receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal e informal. Isso é muito importante. Uma questão é você fazer um relato de uma viagem para alguém da sua família, para, sei lá, seu irmão, seu primo, seu colega, seu tio, seu sobrinho, com quem você tem uma relação íntima e próxima. Outra coisa é você fazer um relato pessoal com alguém com quem você não tem amizade. Os termos que você vai utilizar são diferentes e aí é onde entram as linguagens, a linguagem formal e a linguagem informal. Nós já vimos um pouco disso aqui em aulas anteriores, tá bom? Mas percebam, dependendo do receptor, de quem vai escutar o seu relato, de quem vai ler o seu relato, a linguagem utilizada será uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrito ou oral. Olha só, o relato ele vai poder ser um relato escrito, onde você vai escrever o seu relato, ou pode ser um relato oral, apenas verbalizado, ok? Então, existem essas duas modalidades do relato pessoal. Por exemplo, daqui a pouquinho, nós vamos ler relatos pessoais, né? Ou seja, relatos que foram escritos. Os relatos pessoais podem ser divulgados por meios de comunicação, exemplo, jornal, revista, livro,
redes sociais, internet, entre outros. No caso, esses aqui, em sua maioria, relatos pessoais escritos. Mas, né, como a internet hoje é muito forte, é muito presente aí nas nossas vidas, podem haver aí relatos pessoais que são relatos em vídeo, ou seja, relatos, ou mesmo áudio, é claro, né, onde você pode escutar um relato pessoal sem estar ali na presença da pessoa naquele momento, né, através das mídias sociais, através do vídeo ou mesmo através do áudio. E as principais características do relato pessoal, né, dos relatos pessoais, quais são? Vamos ver aí. São sempre textos narrados em primeira pessoa, né? Ou eu ou o nós, tá bom? Esse vai ser o tempo verbal do relato pessoal, né? Sempre em primeira pessoa, ou o eu ou o nós. Por que o eu? Porque o relato pessoal pode ser uma experiência onde o protagonista fosse somente eu, somente a primeira pessoa do singular, somente uma pessoa, no caso eu. E quando vai ser o nós? Quando o protagonista vai ser eu e mais alguém que estava lá comigo. Por quê? Porque os acontecimentos podem ter vindo aí para duas pessoas, né? Então, duas pessoas, no caso, seriam os protagonistas, mas sempre em primeira pessoa, seja ela do singular, no caso eu, ou seja ela do plural, no caso o nosso. Os verbos estarão no presente, né, e em grande parte no pretérito ou, né, como eu já falei aqui, pretérito é o mesmo que passado. Por quê? Porque eu vou estar relatando algo que já aconteceu, então os verbos estarão aí no passado, nesse caso, quando eu estarei relatando algo que já aconteceu. Se por um acaso eu utilizar a fala de alguém ou mesmo a minha fala, por exemplo, eu estou relatando a minha ida à praia, né? Na praia, lá na praia eu conheci. Conheci é verbo, então está no passado. Eu conheci uma outra pessoa e ele me disse o seguinte: você está vindo de onde? Esse está, né? Você está vindo. Você está vindo de onde? Esse está, ele é verbo e ele aí já está no presente. Por quê? Porque nesse caso eu estou trazendo aí a fala de uma outra pessoa. Por isso ele vai estar aí no presente, tá bom? Então os verbos estarão sempre no presente ou no passado. Ele tem um caráter subjetivo, tá bom? É um caráter subjetivo. Por quê? Porque eu estou falando de algo que já aconteceu. Então eu posso aí modificar algumas palavras, algumas falas, não vai estar aí tal qual as falas foram utilizadas naquele momento, porque eu estou falando de algo que aconteceu, algo que pode ter caído aí no esquecimento, tá bom? Mas a ideia tem que permanecer a mesma. Ele é baseado em experiências pessoais, tá bom? Está baseado aí sempre em algumas experiências pessoais, experiências que de fato aconteceram e que o narrador, né, quem está relatando, está presente. E temos aí a presença de emissor e de receptor, tá bom? Sempre no relato pessoal vai ter alguém que fala o que escreve e alguém que escuta ou que lê. No caso, quem fala ou escreve é o emissor e quem escuta ou lê é o receptor. São aí os interlocutores do relato pessoal. Então, a estrutura, como fazer um relato pessoal, né? Nós temos que utilizar aí um título, ainda que não seja necessário em todos os relatos, mas se for um relato escrito é importante que se tenha um título. Por exemplo, a minha ida à praia, a viagem que eu fiz até o mar. O tema, né, primeiramente é importante delimitar o tema do assunto, o que é que você vai falar no relato pessoal, tá bom? Esse tema ele pode ser o mesmo título, né? Eu posso falar de toda a viagem, eu posso falar da viagem de ida somente ou de quando eu chegar, a partir do momento que eu cheguei lá na praia. Tem que haver uma introdução, né, um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias
que se quer relatar. Deve haver aí um contexto, né? Observe em que contexto se passa o relato que será narrado, tá bom? É importante que se tenha um contexto, quais as circunstâncias né, desse relato. Os personagens, observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas, tá bom? É importante, né? Os personagens. E o desfecho, após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão, né? Que no caso é o desfecho. Dica de ouro: o relato pessoal é uma modalidade de texto em que os fatos estão sempre ligados entre si, tá bom? Os fatos têm que acontecer aí ligados entre si. Por isso é importante sabermos que precisam ser narrados de forma objetiva e clara, para que o leitor ou ouvinte não perca nenhum dos fatos narrados durante o relato. Ok? Então tem que ser falado aí bem claramente. E agora, vamos exercitar um pouco? Lápis, caderno e borracha em mãos, porque são 2 textos, nosso tempo está curto. Encontre elementos nos textos a seguir. Primeira coisa que nós vamos fazer é ler um texto e depois vamos encontrar alguns elementos propostos na outra lâmina, tá bom? Então, o texto é esse aqui. Vamos ler juntos, né? Relatos de vida da Escola Terra Firme. Juntos. Eu entrei na Terra Firme no ano de 2007, minha primeira professora foi a Xuxa e a Kézia. Nessa época, o Paulinho já estava no portão. Depois vieram outras professoras que não vou esquecer, como a Lu, a Adri, Kátia, Liz, Bruna e Elisa. No 5º ano comecei a ter muitos professores de uma vez só. Alguns me acompanham até hoje, Ana Paula, Gustavo e Sidão. Alguns saíram e tenho saudade, Henrique, Rodrigo, Maison. Alguns entraram, Eli, Cris, Mara e Diogo. Eu gosto das aulas, mas algumas me dão sono. A Tami sempre me fala que eu tenho muito sono. Gosto muito das festas da escola porque encontro meus amigos. Durante todo este tempo, conheci muita gente e fiz vários amigos. Gosto muito da terra e das pessoas daqui porque sempre me acolheram. Texto do Samuel Iag Contim. Vamos para cá, né? Interpretando o texto, é isso que nós vamos encontrar no texto, tá bom? Qual é o gênero do texto, tá bom? Qual é o título do texto? O que causa saudade, né, no autor do texto, aí autor, mas é autor. Mesmo gostando das aulas, o autor fala o que sente durante algumas. Você lembra? Qual é o gênero do texto? É um relato pessoal. E qual é o título do texto? É Relato de Vida da Escola Terra Firme. E o que causa, né, saudade na autora? A falta que sente de alguns professores que já saíram da escola, tá bom? A saída de alguns professores tem como consequência a saudade que a autora sente, tá bom? A causa é a saída de uns professores e a consequência é a saudade que o autor sente. Mesmo gostando das aulas, o autor fala o que sente durante algumas. Você lembra? Embora ela goste das aulas, ela sente sono, ok? E isso pode gerar uma interpretação nossa, tá bom? Algumas aulas são cansativas e isso vai causar aí sono no autor. Vamos para o segundo texto, e o segundo texto é A Viagem. Vamos ler juntos. A viagem. No meu aniversário fui viajar com o meu tio, com a minha tia e com o meu irmão. Planejamos ir a Porto de Galinhas, contudo havia um probleminha. Teríamos que ir de avião. Quando fiquei sabendo desistir da viagem, vi que aquele avião cai.
Percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. Vamos andar de bicicleta? Não, vai que eu caia e me machuque. Vamos à montanha-russa? Não, vai que ela quebre. Então decidi, ia viajar e ia superar o meu medo. Até que o dia da viagem chegou. Estava nervosa, aflita, tremendo. Saí de casa, indo de táxi ao aeroporto de Congonhas. No local fizemos o check-in. Não havia ninguém na fila, foi rápido. Estávamos sentados em frente de onde iríamos embarcar. Depois de uns 10 minutos, chamaram meu voo. Fiquei na frente do avião. Não sabia o que fazer, chorar, andar ou voltar. Determinado momento, tive que entrar. Sentei em meu lugar e o avião decolou. Nada de medo. Até comi meu lanchinho, estava uma delícia. Ocorreu tudo bem. A partir daquele momento, não tive mais medo de avião, inclusive gosto de estar nele. Opa, deixa eu voltar aqui. De quem é o texto? Beatriz Ferreira Noble, é a autora, tá bom? Vamos ver aqui, interpretar esse texto e encontrar alguns elementos. Qual a principal ideia do texto? Qual a principal ideia do texto? Nosso tempo está curto. É um relato de um aniversário, tá bom? Quais os personagens apresentados no relato? O narrador, o tio, a tia e o irmão. Qual era o medo do narrador do texto? Era o avião cair. O narrador ainda tem medo de viajar de avião? Será que tem? Não, não tem mais. Ele superou este medo. O que estudamos na aula de hoje? Retomamos os conteúdos sobre relato pessoal, vimos os elementos do relato pessoal, quais são, estudamos as características do relato pessoal, analisamos exemplos em textos e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês. Um abraço.